população brasileira está estimada em 212.583.750 habitantes. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A contagem de pessoas em estados e municípios é referente até 1º de julho de 2024. O número ficou 4,68% maior que na última atualização do censo de 2022. O estado de São Paulo segue na liderança com quase 46 milhões de habitantes. O censo demográfico é muito importante para ajudar o governo na formulação de políticas públicas. Para analisar esse crescimento da população no país, a gente faz conexão com o professor de economia do IBMEC de Brasília, o Renan Silva. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Com esse dado, o governo pode mudar ali algumas distribuição de recursos, algumas políticas públicas. Por que essa informação faz toda a diferença na gestão pública, professor? Boa tarde, Kelly. Obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação. O TCU, ele utiliza desses números justamente para fazer ali o cálculo ali do fundo de participação, né, dos municípios, por exemplo. E o que a gente tem agora nessa divulgação é uma correção dos dados anteriores que foram relativamente afetados pelo período ali da Covid e pós-Covid e que foram calculados ali com base em projeções, né? E as projeções têm sempre uma margem esperada, né, de erro, tanto para cima quanto para baixo. Então, agora, de fato, sai um número mais consistente, que vai atender, então, né, a base de dados ali do Tribunal de Contas da União para que seja feito os acertos junto ao Fundo de Participação de Estados e Municípios. Então, essa correção, justamente esse aumento de 4,8% em relação à amostragem anterior, é justamente a correção dessa defasagem ocasionada em razão dessas projeções aí nesse período de pós-pandemia. Tá? Agora, professor, o que a gente pode dizer, então, sobre essa taxa de crescimento, né? O que ela diz, por exemplo, em relação aos mais jovens? Olha, até talvez mais importante que a taxa de crescimento é justamente relatar, né, o crescimento, né, declinante, quer dizer, a taxa marginal declinante desse crescimento. Então, na verdade, a gente tende ali, né, a partir de 2040, por exemplo, a gente tem um encolhimento da população tendendo a 199 milhões lá em 2070. Mas com relação aos mais jovens, dessa vez ficou pontuado que os idosos, né, ali ultrapassaram a faixa dos mais jovens entre 15 anos e 25 anos. E essa faixa de idosos, ela sai, então, em uma década de 8% para 15%, o que vai realmente, o que confirma realmente essa taxa declinante de crescimento. Então, a taxa média de crescimento nesses 10 anos, nessa última década, foi ali em torno de 0,5%, o que gera algumas outras preocupações lá na frente com relação à previdência e ao emprego também. Professor, inclusive, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre a aposentadoria, né? Em 10 anos, de 8 saltou para 15. Imagina como que vai ser lá para frente, como é que o governo tem que se preparar se esse índice continuar aumentando dessa forma, né? Sim, exatamente. A grande preocupação com relação à Previdência é justamente quem, né, qual o grupo de pessoas, né, qual a força de trabalho que nós temos para pagar esse benefício, né, esse direito, na verdade, né, dos contribuintes. Então, se você realmente tem um declínio, né? Você lembra, né? No passado falava-se que o Brasil tem um bônus demográfico porque éramos um país jovem, diferentemente da Europa, por exemplo, mas hoje já não é assim. Hoje a gente tem que também, a nossa população está envelhecendo muito rápida, né? Com uma taxa de realmente de crescimento ali
como eu já falei, declinante, né, de tal forma que tem uma preocupação por exemplo, você imagina que se para cada trabalhador você tem um aposentado, então fica inviável a previdência. E no Brasil nós temos um agravante, porque nós temos também muitos jovens, pessoas jovens que deveriam estar na força de trabalho, que estão na categoria ali dos benefícios, né, como Bolsa Família, BPCs ali e tudo mais, que não contabilizam ali como força de trabalho. Essas pessoas, né, em termos de política pública, elas devem adentrar no mercado de trabalho para que elas possam contribuir para a Previdência e também honrar as previdências, né, as aposentadorias já contratadas pela geração anterior. Sim. Bom, vamos seguir sempre de olho e contando com a sua análise, professor. Uma boa tarde. Fazia tempo que a gente não se encontrava aqui no Conexão. Obrigada, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, boa tarde, até a próxima, Kelly.